Devemos honrar nossos ancestrais? Olha, moderno não honra ancestral nenhum, hein? Mesmo que bata foto no Instagram. Conseguiríamos viver como nossos antepassados? É óbvio que não. É fácil buscar nossa ancestralidade? A verdadeira nem adianta buscar porque você não vai achar. Moderno e ancestral, tem conversa? Não. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos conversar sobre a nossa ancestralidade. Acho que vale começar pela definição do termo, Pondé. O que é ancestralidade? Ancestralidade verdadeira significa toda aquela longa geração de pessoas que viveram antes de nós, que estabeleceram uma espécie assim de conglomerado herdado, como se fala em história, né? Ou seja, uma série de valores, crenças que se perde no tempo e dos quais a gente não escapa, certo? A gente vive dentro deles, a gente os respeita, hábitos, costumes, o que evidentemente na modernidade não existe. Mesmo que você saia procurando seu ancestral por aí, tire passaporte italiano. Quem são seus ancestrais? Fizemos essa pergunta nas ruas, vamos ver. Ancestralidade é as minhas origens, não? Da onde veio minha família, da onde surgiu, né, a gente. Acho que vem de coisas do passado. É isso? Passado? É, meu passado. Eu achei legal a gente saber nossos antepassados, nossas culturas, nossas nascenças. Família, os antepassados, né? Nossa árvore genealógica é muito bom a gente conhecer, né? É muito bom. Porque traz uma história, né? Traz toda uma história lá para trás, você vai saber a sua conduta, de onde vem, entendeu? Tudo que você vem da primeira raiz que plantou. É aspectos da cultura e dos costumes de um determinado grupo de pessoas, né, que vão passando de geração em geração. Acho que seria isso aí, você realmente poder voltar para trás e falar: ah, essa aqui é de onde eu vim, né? Essas são a cultura de onde eu vim, esses são os costumes que trouxeram dos meus pais, trouxeram para mim, né? E que eu vou passar para minha família. Tendo essa palavra assim, de ancestralidade, para mim são coisas antigas, né? Do passado, culturas antigas. Toda ancestralidade para mim também tem muito a ver com mais na época das cavernas, né? Ah, a ancestralidade não tinha isso, na ancestralidade tinha aquilo. Para mim acho que é isso. Nossa, é difícil. Ancestralidade, sei lá, tudo que a gente veio antes, eu acho, né? Certo? Ancestralidade para mim é tudo aquilo que faz com que seja o que eu sou hoje. Então, as pessoas que vieram antes de mim, as histórias das pessoas que estão comigo hoje e que estavam também com as pessoas que hoje estão comigo no passado. Por exemplo, a minha avó, minha bisa. Então, é toda essa história carregada, né, de pessoas que estavam comigo e estão até hoje também. Você pensa em ancestralidade, tem até uma menina que falou que chegou nas cavernas, né? É verdade quando você fala assim, nossa ancestral Lucy, certo? Australopithecus lá atrás, de quem a gente descende, avó, bisavó, teve também quem falou, são as raízes de uma determinada cultura, de um grupo social, certo? Isso tudo é ancestralidade. O problema, árvore genealógica, teve uma pessoa que falou, né? Tudo isso é ancestralidade. A dificuldade é que a gente sabe o que é. A gente, inclusive, tem definições paralelas. Genealogia da família, aonde começou a minha família. O problema não está em saber o que é o conceito. A dificuldade no mundo moderno é você acessá-lo enquanto experiência, certo? Porque a modernidade significa ruptura com o passado. E aí tem uma série de coisas que a gente vai falar aqui, que faz com que muita gente ache que está tendo relação com ancestralidade, porque faz umas coisas que tem por aí no mercado. Vou começar a trazer uns conceitos aqui para a gente entender essa história, né? O Kant dizia que o primeiro passo para que se possa conhecer algo é situar esse algo no espaço e no tempo. Porque não dá para pensar em nada sem pensar no espaço que tal coisa ocupa ou no tempo, passado, presente, futuro.
Dá um exemplo disso para a gente, Pondé. É assim, para o Kant, ele chamava isso aí que você falou, né? Ele chamava de condições de possibilidade do conhecimento, né? Uma das condições de possibilidade de conhecimento é justamente as condições da sensibilidade, que elas são espaço e tempo. Só existe mundo dentro do espaço e do tempo. Deus viveria fora do espaço e do tempo. Qualquer coisa que eu pensar, você pensar, que eu viver, que você viver, ou que você que está em casa viver, está dentro do espaço e tempo. Pense se não é. A não ser que você esteja fantasiando que você é deusa e vive na eternidade. Então, tudo acontece dentro do espaço e do tempo. Se a gente for aplicar essa ideia ao que a gente está discutindo, é justamente o fato de que a experiência ancestral não existe nem no nosso tempo e nem no espaço que a gente vive. Entende? Porque o espaço geográfico... Porque quando a gente pensa em ancestralidade, a gente tem que pensar o seguinte: um conjunto de práticas que se repetem durante milênios, centenas de anos. Não pode ter interrupção? Então é isso? Não, ela tem interrupção, mas essa interrupção acontece de uma forma muito lenta, mas é uma ruptura total. Você tem mudanças, né? O conceito central é a ideia de conglomerado herdado. Conglomerado significa um monte de coisa. E herdado, ou seja, a gente herda, a gente não escolhe. Você não escolhe a ancestralidade. É por isso que fala do espaço e do tempo. É num tempo histórico, que se desenrola durante muito tempo, e num espaço geográfico específico. Entendeu? Não é... Se eu, por exemplo... Tem muitos casos de africanos que vão embora para a Europa e sofrem porque não estão mais no espaço que eles nasceram e que a mãe e o pai nasceu, o avô e a avó, o bisavô, o tataravó. Ele está fora, está em Paris, rompeu com a ancestralidade. É claro que no caso como esse ele ainda pode ter uma experiência porque ele viveu alguns anos no ambiente dele, né? Mas o neto dele, já nascido 3, 4 gerações, vai estar ouvindo música ruim. Não dá para falar sobre ancestralidade sem lembrar dos povos indígenas. O jornalista Leão Serva falou como o trabalho jornalístico colabora, de alguma forma, para a preservação dessa cultura. Eu diria que a imprensa cobre tudo que é exótico, é o que ela mais gosta de cobrir, aquilo que é diferente. A gente diz que o que é normal, a imprensa não cobre. A existência de culturas que preservam a sua ancestralidade, seus modos de vida tradicionais, sua cultura tradicional, é algo surpreendente, diferente nesse mundo tão globalizado e tão homogeneizado. Por isso a imprensa destaca muito esse aspecto. Isso, no entanto, tem um problema que é, toda vez que os indígenas adotam outros padrões de cultura material, como o indígena usando o celular, o indígena usando o computador, causa estranheza também e o noticiário de alguma forma reflete uma coisa do tipo: olha, os índios estão deixando a sua ancestralidade ou a sua tradição. E isso é um aspecto estranho, porque os portugueses não deixaram de ser portugueses porque deixaram de usar a caravela que usavam em 1500 e hoje usam avião ou computador. Nós também, nossos avós usavam outros elementos materiais. Então, a cultura indígena, a indianidade, a peculiaridade do ser indígena não se altera pela cultura material, se eles usam arco e flecha ou computador. O Ailton Krenak, que é urbano e vai à Academia Brasileira de Letras, é tão indígena quanto qualquer outro Krenak que está lá em Resplendor, em Minas Gerais. Mas a imprensa deixa de ter esse mesmo interesse quando o aspecto da cultura material indígena deixa de refletir a tradição. Então, isto é um limite, digamos assim, peculiar da imprensa, porque ela é muito movida a relações duais ou a coberturas maniqueístas. É muito interessante, primeiro, quando ele fala que a imprensa, ao se interessar pela cultura indígena, por exemplo, o Krenak vem para o Rio de Janeiro, para São Paulo e começa a viver aqui, de repente ela perde o interesse. Porque ele vai de alguma forma normalizando-se, enquanto que o interesse está lá num povo que mantém sua cultura material, sua história, seus hábitos e suas crenças, né? Agora,
Por outro lado, quer dizer, a gente haveria que se perguntar se, sei lá, 10 indígenas vêm morar em São Paulo e eles assimilam completamente a vida em São Paulo, se daqui 3 gerações a filha da família vai aceitar que ela tem que fazer isso porque os ancestrais dela faziam. Mas aí ele coloca ali que não deixa de ser indígena, né? O fato de usar o celular, ele não Isso deixa de ser não, a indígena. cultura material não. É isso que ele está falando. Quando ele compara com os portugueses andavam de caravela, não mais, mas continuam portugueses. A cultura e a identidade é algo dinâmico, certo? É dinâmico. Ninguém consegue rastrear plenamente esse movimento, mas é dinâmico. Tem a ver com a língua. A língua é fundamental, né? Você continuar falando aquela língua. Não é suficiente, mas é importante. A questão não está na cultura material, a questão está na assimilação cultural. Se uma pessoa que descende de um grupo cultural X e ao longo de várias gerações você se afasta desse grupo, se afasta em que sentido? Não crê mais naquela religião, não tem mais aqueles hábitos de alimentação, não leva em conta o que o seu tataravó fazia para você tomar decisões, não entende que você tem que obedecer seu pai e sua mãe o tempo inteiro, você vai perdendo o vínculo com a ancestralidade. E é preciso valorizar a ancestralidade, no caso indígena, para entender parte da nossa história? Aqui, falando-se do Brasil aqui, não há dúvida, né? Porque grande parte da raiz da identidade brasileira está ligada. O Brasil é praticamente um tripé, né? Todo mundo sabe disso. Tem o europeu, o indígena e o negro, né? É claro que ao longo da história você teve acomodações em que o indígena e o negro veio para cá como escravo, o indígena já estava aqui, e em que o europeu se impôs aos 2 outros grupos. Os negros acabaram assimilando hábitos dos brancos europeus e os indígenas, grande parte deles, conseguiram se manter à distância. Isso os salva como identidade, entendeu? Você troca indígena por judeus, por exemplo, tá? Imagine um grupo de judeus, de família de judeus, e os mais jovens não observam as regras religiosas, não falam mais hebraico, não querem casar dentro da comunidade, certo? Não querem fazer os rituais com as crianças que os ancestrais e pais faziam. O que vai acontecer? Ele vai casar com outras pessoas do país, no caso do Brasil, ela vai casar, e ao longo de 3, 4 gerações, aquela ancestralidade judaica vai desaparecer. Ancestralidade implica em prática cotidiana, certo? Onde qual a importância de valorizar os ancestrais? A causa técnica histórica é o seguinte: nossos ancestrais nos legaram a vida, o mundo em que a gente vive, e, portanto, eles merecem respeito e culto. É essa a raiz, certo? Talvez a gente não legue coisa nenhuma para ninguém, para o futuro. No próximo bloco, nós vamos mostrar exemplos de cultos aos ancestrais. A gente já volta. Voltamos a conversar sobre ancestralidade. Em algumas culturas e religiões, o culto aos antepassados é uma tradição. Vamos ver alguns exemplos. Essa cerimônia é assim, é a cerimônia de 49 dias, é a passagem do meu pai porque assim, no budismo a pessoa não morre, ele só passa desse mundo, ele vai ficar, né? Ele continua vivo. É essa passagem. Estamos aqui reunidos para a celebração da cerimônia memorial do mês de julho do ano de 2024 da Era Comum, em homenagem aos entes queridos e ancestrais que se encontram no mundo do Dharma. Sair desse mundo aqui, né, do material, é isso, porque o espírito continua, né, continua tanto assim, vivo, né, no meu coração, nos corações familiares
É isso. A ancestralidade em si, que conforma a tradição e que traz como a gente cultua os orixás. O próprio termo orixá se refere a um ancestral espiritual comum para as pessoas que são devotas da religiosidade iorubá, da religiosidade africana, em específico da religiosidade iorubá. E dentro disso, a gente tem o culto dos orixás e também tem o culto aos próprios ancestrais materiais. E como se dá essa ancestralidade, a gente sempre diz que aquele que fortalece a própria raiz garante a fortaleza do tronco e assim gera bons frutos. E nós somos os frutos desta raiz bem cuidada e desse tronco que floresceu e frutificou. Essa então é uma representação de Egungun, é o próprio assentamento de Egungun. Ele tem encimado nele várias cabeças que representam então todos os ancestrais que vieram antes da gente, e é bastante colorido, mostrando que do plano espiritual a vida continua, o movimento continua. Eu acho muito importante a gente entender o conceito iorubá de ancestralidade, que é um conceito que lida tanto com ancestralidade material, que advém de Anhamoipim, que é a árvore ancestral, quanto a ancestralidade espiritual, que é o caso, por exemplo, de uma pessoa ser filha de Oxum, filha de Exumari, que é o meu caso, que é um ancestral espiritual que nos acolhe para auxiliar dentro da evolução da vida. Ogum, rei de Irê. Apesar de ter se manifestado no reino de Irê, Ogum é cultuado em praticamente todo o território iorubá. Ele é o grande herói civilizador, orixá da guerra, orixá da generosidade e orixá da pedagogia, que aqui no Brasil fica mais conhecido por ser orixá da guerra. Nessa encarnação, como eu faço para viver bem? Através da compreensão e conseguindo lidar com a escolha dos meus ancestrais, o culto dos ancestrais, eu entendendo cada uma das minhas características, cada um dos meus potenciais, tornando eles latentes, para só então, através deste culto e intercessão dos orixás, poder ter uma vida plena e realizada na Terra. Eu acho que uma coisa, começando mais pelo fim, uma coisa importante que ele falou é que para a cultura iorubá, a qual ele se filia, né, existe a ancestralidade material, que tem a ver com o lugar que você vive, onde sua família e família antiga, várias gerações viveu e tal. No caso da religião africana, é evidente que o vínculo geográfico é com a África, certo? E o vínculo também é com a sua descendência, no caso de escravos que vieram para cá. Eu imagino que a maior parte dos negros que cá habitam não tenha nenhuma noção exatamente de onde que vem exatamente essa escravidão, né? A pessoa escrava. E existe a ancestralidade espiritual, que no caso da religião afro a qual ele adere, tem a ver com você descobrir que você é filho de tal orixá, filha de tal orixá, que tem a sua mitologia associada, tem sua personalidade associada, tem então uma série de elementos materiais que compõem o culto desse orixá e tem uma personalidade que acaba emanando dessas narrativas que teria a ver com a sua. Então se fala, não, ela é filha de Ansã, então ela deve ser meio brava. Entendeu? Porque é uma orixá que tem uma mitologia toda ligada à força, né? Bom, esse tipo de vinculação de ancestralidade espiritual, se você tivesse só na África, se os europeus não tivessem ido à África e arrebentado com a sociedade que lá existia e não tivesse acontecido escravidão negra, então o que ia acontecer? Muito provavelmente a origem dessa religião lá na África, você não tinha que ser filho de fulano. Aquele orixá teria sido o fundador da sua vila, certo?
certo? Entende? Então, quando os escravos, os negros, são transportados para o Brasil, o mecanismo de filiação muda. Então, você precisa trabalhar com a noção de filiação espiritual, que aqui vai estar ligado à personalidade, à história, com quem eu me identifico e tal. Agora, esses exemplos estão ligados à religião, mas esse culto aos ancestrais pode não estar ligado a nenhuma religião? No primeiro caso, era o culto do pai que havia passado para o mundo espiritual. É engraçado como praticamente toda religião tem esse dualismo matéria e espírito, né? Depois da morte continua o espírito. Então, são dois exemplos muito bons que a gente entende mais proximamente o que é ancestralidade. Por quê? Porque os japoneses mantêm muitos dos seus hábitos originais. Por quê? Porque é uma cultura em que, durante muito tempo, os pais e avós tiveram ascendência sobre os filhos. Não é uma cena da animação Viva a Vida é uma Festa? A avó do personagem Miguel fala para ele sobre a importância de valorizar as tradições feitas no Dia de los Muertos, uma das datas mais populares no México. Oh, it's Dia de los Muertos. No one's going anywhere. Tonight is about family. Psst, ofrenda room. Vámonos. Don't give me that look. Dia de los Muertos is the one night of the year our ancestors can come visit us. We've put their photos on the ofrenda so their spirits can cross over. That is very important. If we don't put them up, they can't come. We made all this food, set out the things they loved in life, mijo. All this work to bring the family together. I don't want you sneaking off to who knows where. Where are you going? I thought we were done. Ay, Dios mío. Being part of this family means being here for this family. I don't want to see you end up like Mama Coco's papa. Never mention that man. He's better off forgotten. You're the one who... I was just... I was... Papa? Papa is home. Mama. Cálmese, cálmese. Papa is coming home. No, Mama. It's okay. I'm here. Who are you? Rest, Mama. I'm hard on you because I care, Miguel. Miguel? Miguel? What are we going to do with that boy? Didático, né? Super didático. Você tem ali todo uma espécie assim, de assentamento, como se fala nas religiões africanas, com relação à família, né? Os ancestrais. Esse hábito de botar comida para os mortos é um hábito que seguramente, eu sei, deve ter em outros lugares, provavelmente, mas eu sei que na Grécia Antiga, na Roma Antiga, eles tinham. Antiga, muito antes de Platão, tá? Antiga por Platão. Né? Quanto mais para nós. Então, esse hábito de você alimentar os mortos, ou dar de beber, dar de comer... Tem um altar com as imagens, as exatamente, significa que os mortos estão perto da sua família. No caso da crença romana e grega antiga, tinha uma questão que se não fizesse isso, eles viam te atormentar como demônios, os ancestrais. Então, você tinha que cultivá-los e demonstrar respeito para sempre, forever. Certo? Você vivo, depois ser morto, seu filho, sua filha, neto, neta. Então, tem uma frase nesse trecho que ela diz para o menino, que depois aparentemente foge, né? Escapa dessa cena aí, nessa cena. Hoje é sobre família. Tonight is about family. Essa é a chave. Fique quieto, pratique, respeite, viva como a tradição viveu até hoje. E para quem enfrenta, por exemplo, preconceito racial, é importante conhecer essa ancestralidade para se fortalecer? Não. Se a gente pensar no caso, de novo, dos negros, mas talvez seja aplicável aos indígenas também, mas aí, primeiro, o fato de existir o preconceito não garante que você vai acessar a ancestralidade por si só. Você pode sofrer o preconceito e não acessar ancestralidade é, de alguma forma, viver
de forma semelhante aos seus ancestrais, experimentar o significado de vida deles e os valores e as crenças, certo? Então, de cara, toda ancestralidade significa um certo cerceamento da liberdade individual moderna. Agora, um grupo que sofre preconceito é facilmente compreensível que ele faça um trabalho de revalorização das raízes do lugar onde ele veio, apesar que talvez ele nunca vá àquele lugar, no caso África, nunca tenha ido lá, certo? E essa África não é a África que existia no século XVIII, XVII, né? Provavelmente naquela época estava muito mais organizada do que hoje, depois do estrago da colonização. Mas então, é compreensível sim, como forma de enfrentamento da desvalorização de um certo grupo social e histórico, que esse grupo busque suas raízes no sentido de valorizar sua identidade, que é o que acontece muito no Brasil hoje com os descendentes dos africanos, né? O que ainda carregamos dos nossos ancestrais? Se eu for pensar nossos ancestrais no sentido largo e longo, de cauda longa, como disse uma das entrevistadas, vai parar na idade da pedra. Ela falou essa frase, né? Que de fato é. A gente carrega ainda o hábito da reprodução via sexo, que um dia pode ser que acabe, certo? A gente carrega ainda o hábito de termos crenças religiosas, né? Dividido nas suas diferentes identidades e por adesão, muitas vezes de escolha, que não é a mesma coisa que ter nascido dentro da própria tradição. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, no caso do Brasil específico, a gente carrega a língua portuguesa, seguramente. A língua é uma coisa bem forte na manutenção de ancestralidade, a prática da língua. A gente provavelmente carrega o infeliz hábito da corrupção. Faz parte, né? Aí está o fator fundamental quando você pensa em ancestralidade para valer e quando você pensa como modinha que eu vou praticar isso porque é legal. A ancestralidade, ela é ambivalente, certo? Você herda coisas. Você tem uma sociedade, uma comunidade de almas que reúne os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer, certo? Então faz parte da ancestralidade brasileira, muito provavelmente, estado patrimonial, corrupção. A gente já volta para falar mais sobre essa ruptura da ancestralidade na era moderna. Até já. Voltamos a conversar sobre ancestralidade. O Décio já disse aqui que pensar em ancestral e moderno aí é difícil, não dá conversa, mas existe algum momento onde esses conceitos se encontram? A modernidade, ela é caracterizada por uma série de rupturas que acontecem na Europa, né? Essas rupturas estão ligadas à criação da Revolução Industrial, portanto, ao avanço e aceleração dos processos de produção, em geral, a criação da máquina a vapor e a velocidade que ela significava na época e o atravessamento de territórios geográficos, né? Ela significou um processo de urbanização agressivo e violento, que inclusive gerou muita epidemia nas grandes cidades europeias, muita morte, muita favela, né? A gente normalmente não pensa em favela quando pensa na Europa, mas no século XIX isso aconteceu em grande medida. E, portanto, afastamento da vida rural, a ida das pessoas para trabalhar em fábricas, homens, mulheres, crianças, certo? E isso tudo, o avanço da ciência, claro, também, o questionamento do cristianismo como religião, né, majoritária na Europa, e passou por questionamento bastante duro. Isso tudo significou uma ruptura da Europa com toda uma herança de milênios, certo? Que, ao longo desse processo, sofreu várias invasões, isso é importante pontuar, né? Porque hoje se fala muito das invasões que a Europa está sofrendo, né? Europeus falam disso, mas a Europa sofreu invasões dos hunos, né? Sofreu invasão
dos muçulmanos, mouros, na margem, digamos assim, norte do Mediterrâneo, que é o sul da Europa, né? Dos normandos, vikings, que atravessou a Europa, transformou a cultura europeia, mas isso foi se acomodando, Andresa, inclusive porque quando isso aconteceu lá no século IX, X, XI, a sociedade ela era meio imóvel, entendeu? Então foi todo mundo se misturando e não tinha esse conjunto de informação que circula, não tinha a ideia de que eu posso escolher o que eu quero. Você não tinha muito para onde ir, não tinha muita opção, você vivia ali, ia fazer a mesma coisa que seu pai e sua mãe fez, certo? Você estava ali acreditando nas mesmas coisas que eles acreditavam, você comia mesmo aquela comida que sobrava ali para comer, que tinha para comer, certo? Você não tinha uma coisa de, o que eu vou fazer quando crescer? Que ideia! Você vai continuar a fazer o que todo mundo sempre fez, né? Aí, quando ocorre a modernização, a Europa entra com um processo de ruptura, criou uma série de disrupções políticas e sociais, que a gente conhece, as tais revoluções, certo? E tem um outro fator na modernidade, Andresa, que é fundamental, que é assim, ela pensa no que é passado como velho, como supersticioso, como alguma coisa que é preconceituosa. Isso quer dizer, é um olhar preconceituoso também. É para o passado, né? Por quê? Porque não tinha ciência, não tinha informação, as mulheres não eram emancipadas, certo? Então, isso tudo, quando as mulheres se emancipam, elas rompem com uma certa ancestralidade de comportamentos que existiam há muito tempo, entendeu? Então, por isso que agora, é claro que tem, inclusive por conta do movimento negro, tem muita essa valorização da ancestralidade como recuperação de uma entidade que sofre preconceito. Isso pode ter algum fôlego, né? Mas enquanto essas pessoas estiverem ao mesmo tempo assimiladas ao Brasil, cultuando valores liberais, querendo escolher tudo que elas fazem na vida, não é a mesma coisa, entendeu? Por isso que é muito difícil, a relação da modernidade com a ancestralidade é basicamente de consumo. O psiquiatra Carl Jung falava do inconsciente e ancestralidade. A psicóloga Lilian Wurzbach, doutora em ciências da religião, nos explicou essa relação. Eu diria que não só a clínica, mas a psicologia junguiana é uma psicologia da ancestralidade, porque entende que da mesma maneira que o corpo humano tem uma história de milhões de anos e apresenta na sua forma atual as etapas prévias e o resultado de seu desenvolvimento, com a psique não é diferente. Ela não se reduz à consciência, que é uma conquista muito recente na história da humanidade. Mas o ser humano civilizado moderno acredita que querer é poder e se orgulha do triunfo sobre os deuses e demônios de antigamente, que graças à sua ciência foram declarados como superstições. Mas o que ele não percebe é que eles mudaram de lugar. Eles não habitam mais as florestas, os abismos, as cavernas, nem o empírio, mas retornaram ao seu lugar de origem, o próprio ser humano, porque eles são produtos de fatores psíquicos de uma camada mais profunda de natureza impessoal que Jung denomina como inconsciente coletivo com seus instintos e arquétipos, que se manifesta nos padrões e imagens universais, em símbolos que são encontrados tanto nos mitos quanto nas religiões. Ainda que as ilusões tenham sido eliminadas, os fatores psíquicos autônomos não foram e continuam atuando. Assim, ao invés de espíritos demoníacos, hoje são chamados de fobias, compulsões e até mesmo ideais, que são capazes de arrastar multidões para um lamaçal sangrento, como atesta a história mais recente, que nem a Idade Média mais tenebrosa conheceu. Sem dúvida nenhuma, Jung, ele teve essa intuição e desenvolveu essa intuição e trabalhou e pesquisou, estudou. Tinha uma erudição monstruosa para conseguir construir a teoria que ele construiu, né? De que o homem civilizado, moderno, ele se glorifica dos seus avanços técnicos e políticos, grosso modo. Mas, como diz o próprio Jung, esses avanços foram construídos às custas de empobrecimento espiritual e vínculo com a ancestralidade.
certo? Portanto, o que ela está dizendo é que, assim, nós estamos longe dessas crenças dos abismos, das cavernas, dos demônios, né? Quem é modernizado, né? E tal. Mas, na verdade, isso tudo volta e continua existindo em formas de neuroses, de obsessões. E ela quando ela fala da questão política, está se referindo principalmente à primeira metade do 20, né? Como o próprio se referia, o que ela está dizendo é o seguinte, que é uma ideia do Jung mesmo, é que, assim, as obsessões dos ideais políticos repetem as obsessões do fanatismo religioso. Meu Deus do céu, como alguém não vê isso? Né? As ideologias políticas, elas estão no lugar das crenças religiosas. Elas empenam todo o pensamento a partir daquele 3, 4 ideias que ela tem. Inclusive, como diz a Lilian, arrasta para processos violentos, como foi a Primeira Guerra, a Segunda, principalmente ideológica, muito mais do que a Primeira, extremamente ideológica, né? Fosse a Revolução Russa, fosse o fascismo alemão e italiano, quer dizer, então, o que o Jung sacou de forma muito clara é que a nossa ancestralidade a gente perdeu e ela virou sintoma, certo? Virou problema, porque aquelas figuras que o homem primitivo, como ele falava, e era comum na época falar, aquelas figuras que o homem primitivo tinha e cultuava e praticava, e a modernidade e a ciência destruiu como validade, como era, na verdade, algo da nossa cabeça, que a gente projeta, ele é moderno, tá vendo? É algo da nossa cabeça que projeta sobre a face do mundo, e isso continua a existir, só que trocou de nome, trocou de lugar, perdeu o espaço. Então é fato que perdemos, então. Com esse distanciamento da nossa ancestralidade, perdemos. Mas a gente, aquilo que a ancestralidade se caracterizava no geral, ele está pensando nas religiões, basicamente, isso, a gente perdeu os demônios e acabou tendo obsessões por ficar magro, jovem, encher. Já viu gente que incha a cara de coisa e a cara vai ficando deformada? Então, quer dizer, se você não acredita no mal banal, basta olhar uma coisa dessa. Agora, podemos encontrar respostas para os nossos problemas na ancestralidade? A modernidade é um avanço técnico e de organização social, mas que ela não é um avanço no sentido psíquico, é isso que ele está falando, não é um avanço no sentido psíquico, certo? Pelo menos não até agora, né? Isso é uma forma de você aprender com ancestralidade, mas é uma forma moderna. Se recupera na terapia, na leitura, ou de repente se você, no seu processo, se converter a uma religião ancestral, que não é sua, mas aquela tomar conta de você no seu dia a dia. Agora, fora esse aspecto, digamos, mais ligado à teoria junguiana, se a gente pode encontrar resposta e solução na ancestralidade, muita gente procura. Tem gente que procura, por exemplo, a ancestralidade compreendido como se afastar da modernidade e morar numa praia deserta, como Caiçara. O problema é que para a ancestralidade responder para você alguma coisa, de fato, você tem que estar impregnado dela, entende? Nela e dela, tem que estar impregnado. Não adianta só brincar com ela nas redes sociais ou numas férias. O que o passado pode nos ensinar muitas vezes é a ideia de que, por exemplo, hoje a gente vive muito acelerado, muito apressado, mas a gente não vive assim só porque a gente quer, a gente vive assim porque senão perde o emprego. Não é o mundo que os ancestrais viveram. Eles tinham menos informação, menos opção, certo? Hoje as pessoas querem escolher tudo. Quem quer escolher tudo, toda hora que quer escolher, não tem ancestralidade. Ou a ancestralidade está, sei lá, no free shop. Há uma relação entre desigualdade social e ancestralidade? Uma das formas de você se afastar da ancestralidade é você poder ter acesso a todos os bons bens e avanços que a modernidade oferece. A modernidade, por exemplo, oferece a você o melhor hospital da cidade, a melhor medicina. Quando você tem uma desigualdade social grande, a parte da população que está na parte baixa
dessa sociedade, por exemplo, ela talvez acabe mais vinculada a crenças de curas espirituais e mágicas do que quem está aqui em cima. Digamos, essa falta de opção no plano do usufruto das técnicas medicinais e científicas pode manter intacto durante mais tempo a crença em curas mágicas, em pessoas que têm um dom espiritual de curar doenças. Ela pode, inclusive, praticar chás que a avó fazia para curar dor de barriga, ao invés de tomar o último medicamento que foi inventado sobre isso. Talvez a desigualdade social demonstre que aqueles que de alguma forma ficam para trás nos ganhos da modernização acabem ficando mais perto de práticas ancestrais. E daqui a pouco vamos falar mais sobre a ancestralidade nos dias de hoje. Não saia daí. Voltamos a conversar sobre ancestralidade. Onde a gente estava aqui conversando que é difícil, né, tratar da ancestralidade no mundo moderno. Mas a gente vê essa busca no cinema, por exemplo. Há o interesse de contar essa história e há também interesse do público em buscar, em assistir. Sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente percebe é que a ancestralidade ela aparece mais facilmente como produto de consumo cultural. Só que esse produto de consumo cultural, primeiro, ele aparece trazendo elementos, digamos, desse povo, dessa cultura ancestral antiga, né? Mas relido pela cabeça das pessoas que estão escrevendo os roteiros agora e construindo os personagens. Então, é evidente que você já tem uma mistura, é normal. O Homo sapiens é uma espécie promíscua. Se você deixar, ele se mistura, certo? Vai se misturando assim, sem perceber. Quando eu falo promíscuo, não é só no plano sexual, falando no plano cultural, é promíscuo. Ele se mistura, ele cria sincretismo, hibridação, todo tipo de coisa. Então, no cinema você tem isso sem dúvida nenhuma, é um dos ambientes onde você mais vê isso. Então, o que acontece é assim, se busca esse vínculo, mas o que você encontra é uma construção moderna desse vínculo no âmbito da produção cultural. Então, quer ver um outro lugar onde se busca ancestralidade? No turismo. Turismo, né? Gente que gosta de passar tempo em ambientes culturalmente estáveis e antigos, em mosteiros budistas do Vietnã, sei lá, estou dando exemplos aqui aleatórios, entende? Ou passar noites no deserto, ou ir, de repente, fazer safaris na África, completamente distante da realidade de quem vivia na época ou mesmo hoje, lá mesmo. Isso também é um modo de você ir ficar buscando isso que é ancestral, que é antigo, né? Que está distante. O turismo é um dos elementos que trabalha muito isso hoje em dia, aliás, mais do que parece. Agora tem muita gente aí buscando ancestralidade por meio de testes genéticos de DNA. Ah, sei. É um outro exemplo de consumo aí que você comentou, né? Total consumo. Sim, aí você descobre que tem 47% que veio da África, 28% que veio da Espanha, aí de repente você descobre que tem 5% que veio da China, né? Por quê? Porque o DNA não segue o mesmo curso da ancestralidade cultural. Não é a mesma coisa. É miscigenação de populações lá de trás, sem necessariamente vínculos culturais mantidos ao longo do tempo. Então, essa ancestralidade genética, ela pode ter um significado simbólico para a pessoa dizer, olha só, eu tenho 47% de genes que veio da África. Raiz, né? Ou eu tenho 5% de gene russo. Olha que chique, né? Eu nunca imaginei. Aí numa conversa, num jantarzinho com vinho, sei lá, em São Paulo, isso pode funcionar como um tema interessante. A outra pessoa conta o que ela tem e tal. Isso não tem nada a ver com ancestralidade. Vamos ver alguns vídeos bem humorados sobre esse assunto? Você consegue adivinhar se essa pessoa é descendente de japonês, chinês ou coreano? Pois eu achava que era descendente de japoneses, fiz um teste genético e descobri que tenho mais genes coreanos do que japoneses. Será que ainda dá tempo de eu me tornar uma diva do K-pop? Eu vou descobrir com vocês
a minha origem e do que eu sou capaz. 60% Portugal e Espanha. Ok. 10% Itália. 6% Egito. 4% África do Sul. Tem basicamente 16 páginas de pessoas que compartilham um pedacinho de DNA comigo. Mas a que mais me chamou a atenção foi essa pessoa aqui que tem 3.720 centimorgans compartilhados comigo. Cara, isso é muito. Essa quantidade de centimorgans indica que essa pessoa pode ser meu irmão gêmeo, meu irmão, meu pai, minha mãe ou meu filho. Então eu comecei a me perguntar. Meu pai morreu e deixou uma criança a mais no mundo. Minha mãe teve um terceiro filho. Eu tenho um irmão gêmeo roubado pela Nazaré Tedesco na maternidade. Mas a vida nem sempre é uma novela das 8, né, gente? Por que a minha seria? Ah, eu fiz um teste uma vez. E seu irmão quis que eu fizesse pra confirmar. Meus parentes vieram de Portugal. Por quê? Era ela. Sim, a única. Sem filhos adicionais, sem roteiro de novela. Só a minha mãe mesmo que tinha feito o teste. Eu não sabia. Muito engraçado. Todos os exemplos são engraçados. Inclusive, eu acho que muitos deles estão, na realidade, zoando com isso tudo, né? Mas, assim, é claro, não existe nada mais distante do que a ideia de ancestralidade do que redes sociais. Nada mais distante. Não tem nada melhor para destruir qualquer ancestralidade do que redes sociais. Agora, há costumes que transcendem hábitos e sociedades? O primeiro que me vem à cabeça é justamente o costume da modernização. A modernização é um costume, né? Ela estabeleceu certos hábitos, que é, por exemplo, acreditar na ciência, frequentar escolas, mal ou bem, mas educação formal, acreditar no valor da informação, né? A possibilidade de se deslocar no espaço com mais facilidade. Isso são hábitos que foram instalados por conta dos avanços tecnológicos modernos, né? E isso daí atravessa culturas, né? Povos, culturas e tal. E, em tese, todo mundo pode se pendurar nesse hábito, basta ter dinheiro, possibilidade de consumo. E o estudo comparado das religiões, o que ele mostra é que você tem uma série de elementos que atravessam as religiões e se repetem, com valores muito semelhantes, apesar de que o continente religioso é outro, não geográfico. Aquele grupo religioso é outro. Por exemplo, o valor da água. A água está presente num monte de religiões. E normalmente significa limpeza. E normalmente significa renascimento, que faz com que você entre naquele grupo. Por exemplo, fogo. Também se tem um monte de religiões que essa ideia aparece, né? Lugares religiosos, locais sagrados. Um monte de religião que tem local sagrado. Quando você entra lá, você sai do espaço comum. Calendários. As religiões todas têm calendários sagrados. O calendário sagrado interrompe o calendário comum, profano, e introduz um dia em que você está em contato com o sagrado, com o divino, seja ele lá qual for. É isso aí. Vamos ver um trecho do documentário Rochuá, que mostra a cultura do povo indígena Craó, que vive em Palmas, Tocantins. Họ gu khen đau hắc ta nhà khúc ta coi nó mà happy họ gu khen bữa phật mẹ đã gu khen ha bạc thì à mẹ nhụn nơ nè làm bạc tích này porque tích này tiền này cốt có mẹ bạc tích ta nè mẹ có mẹ to pa ita mẹ pa yo khun la khen la hola không đâu hạt chôn này la hốt tê laวันนี้đã hồi đã mà cái này khơi đã cũng nó khơi mà bị làm dan kalau ni tak hoi dah malah khen yo aku ni thưa mà làm tu yang ni tak hoi làm à kita mah la khen yo aku ni thưa mà ham cung không dah chu kan dak na pada am dah hi tu ne tu lam dah na lam dah ne chua mà nhưng mà phải khen bị bà hôm na thế nào này pu này đã gì mà
Tem vários elementos aí que apontam para uma ancestralidade prática, né? Afora o fato que eles são todos de short, bermuda, isso é claramente uma influência, muito provavelmente dos europeus, né? A pintura, a dança que eles faziam ao redor do fogo, é um dos elementos mais conhecidos da história e na pré-história, é o papel do fogo na vida da humanidade. A vida acontecia ao redor do fogo. Comer, se esquentar, iluminar, à noite não ficar perdido no escuro, se proteger, afastar animais. Então as pessoas, isso desde a pré-história, as pessoas viviam ao redor do fogo. Aqui o que a gente percebe são elementos concretos, a língua que ele está falando. Se todos ali entendem essa língua, continuam falando, o espaço geográfico em que eles vivem, daí a discussão sobre reserva indígena, você mantém o mesmo cenário, o mesmo ambiente, porque inclusive essas culturas que estão muito vinculadas, muito provavelmente a experiências que são desde o Neolítico, né? O espaço geográfico é fundamental, porque pouco viajava, pouco se deslocava no espaço, né? Agora, se alguma menina ou menino desse grupo foi embora para a cidade estudar e não querer mais saber disso e achar que na realidade o pai era um opressor, a mãe também, que eles têm hábitos completamente ignorantes com relação ao que a ciência oferece para que as pessoas se resolvam, né? Se eles começarem a achar esse tipo de coisa, eles vão romper com a ancestralidade. Vão virar modernos. E observando o mundo hoje, o que poderemos deixar de ancestralidade para daqui a 1000 anos? Olha, eu acho que é possível que historiadores, daqui a 1000 anos é muito tempo, mas eu penso que no futuro historiadores vão continuar dando mais importância ao Império Romano do que a nossa época, certo? Porque tudo bem, a gente inventa inteligência artificial, computador, não sei o quê, mas os romanos também inventaram aquedutos, né? Estradas por onde eles passaram, e no entanto não é isso que a gente leva em conta nos romanos até hoje, é muito mais a cultura deles, né? Os valores que eles tinham. Então, quando você pergunta o que a gente pode deixar de ancestralidade para o futuro, eu tenho a impressão que não muita coisa. A gente fica por aqui, nós esperamos você na próxima semana. Obrigada pela sua companhia. Até lá.